Nas vastidões acidentadas do oeste americano do século XIX, a figura enigmática de John Joel Glanton projeta uma longa sombra sobre os registros das lendas fora da lei. Nascido na Carolina do Sul em 1819, John Joel Glanton teve infância marcada por tragédias e turbulências, o que moldou sua vida audaciosa e reputação sangrenta. Do lendário período como Texas Ranger na Guerra Mexicano-Americana, à brutalidade como líder da infame Gangue Glanton, sua saga ecoa na história. Notavelmente, as façanhas de John Joel Glanton serviram como uma profunda influência para o aclamado romance Meridiano de Sangue de Cormac McCarthy, onde seu personagem e as ações de sua gangue são vividamente reinventados, moldando a narrativa sombria e perturbadora que tem cativado leitores por gerações. Junte-se a nós nesta jornada pelo surgimento e queda da notória gangue de John Joel Glanton, dos campos de batalha do México à vasta terra sem lei do território do Arizona, revelando a marca indelével que deixaram na região dos Estados Unidos da literatura. John Joel Glanton, nascido com seu irmão gêmeo Julian em Edgefield, Carolina do Sul, em 1819, teve uma vida marcada por adversidades desde o início. A morte prematura de seu pai, Charles William Glanton, deixou um vazio em sua criação, obrigando sua mãe, Margaret Hill Glanton, a buscar um novo começo com seus 4 filhos nas vastidões da Louisiana. Foi nas paisagens acidentadas do território do Arkansas que Margaret se casou de novo com o Major John Hodge, veterano da Guerra de 1812, com quem teve mais 2 filhos. As raízes da família se firmaram ao estabelecerem Walnut Woods, uma grande plantação com mais de 20 pessoas escravizadas, próxima ao futuro local de Augusta. Embora envolvida nas brumas do tempo, a juventude de Glanton testemunhou um espírito tempestuoso, conhecido por sua propensão à violência explosiva. Apesar de poucos registros sobre sua formação, os anais de sua vida mostram uma trajetória cheia de perigos e feitos ousados. Circulam rumores sobre seu envolvimento na Revolução do Texas, supostamente lutando ao lado de Stephen F. Austin nos confrontos contra a República Centralista do México. A tragédia atingiu de perto quando sua noiva foi vítima de sequestro e brutalidade nas mãos dos Sleeping Apaches, lançando uma sombra sobre seu tempo durante o cerco às forças de DeCossa em San Antônio. Relatos de sua coragem como batedor sob o coronel Jaime Fanin, sua nomeação como capitão dos Texas Rangers aos 16 anos e sua fuga milagrosa do massacre de La Portilla, em Goliad, ecoam pelos anais da história. Após a vitória decisiva na Batalha de San Jacinto, sussurros circulavam sobre o suposto decreto do presidente Sam Houston, banindo Glanton do estado da Estrela Solitária. Embora a veracidade de tais alegações permaneça um assunto de especulação. Seus feitos posteriores são ambíguos. Histórias surgiam sobre sua participação na Guerra dos Reguladores e Moderadores, dizendo que ele deixava um rastro de carnificina, indiferente às facções. A figura sombria de Glanton reaparece nas histórias da justiça com registros de seu confronto com a lei em Nova Orleans em 1841, quando foi acusado de agressão após tentar atirar em um policial. Dentro dos limites do teatro americano. Apesar da gravidade da acusação, Glanton saiu ileso, sem consequências por não haver vítimas. Enquanto enfrentava os ventos do destino, Glanton buscou consolo no Arkansas, tentando estabilidade ao adquirir terras. Embora seus esforços tenham dado frutos, ele acabou abrindo mão de sua reivindicação e partiu para as conhecidas terras da Louisiana, deixando para trás um rastro de especulação e intriga.
Com a Guerra Mexicano-Americana se aproximando, John Joel Glanton juntou-se à Companhia de San Antonio dos Texas Rangers, liderada por Walter P. Lane. No entanto, sua passagem por esse grupo distinto não foi isenta de controvérsias, já que relatos da época mencionam um incidente em que Glanton, atuando como sentinela de perímetro em 1847, supostamente tirou a vida de um cidadão mexicano em Magdalena, Novo México. Em sua defesa, Glanton disse que o civil ignorou suas ordens para parar, provocando um confronto que resultou em derramamento de sangue. Esse evento polêmico preparou o terreno para um confronto entre Walter P. Lane, então major do exército, e seu superior, o general Zachary Taylor. Apesar dos esforços da polícia militar para prender Glanton, ele escapou e depois se alistou no 2º Regimento dos Primeiros Rifles Montados do Texas, conhecidos como Rangers do Texas, de John Coffey Hayes. As façanhas de Glanton durante a campanha da Cidade do México, sob o comando do general Winfield Scott, lhe renderam grande aclamação por sua notável coragem e audácia. Reconhecido por Joseph Lane por sua determinação e coragem nas difíceis batalhas de 23 e 24 de novembro de 1847, no Passo Galahara, em Puebla, o soldado Glanton marcou seu nome na história militar. Após o fim das hostilidades, Glanton e seus associados foram contratados pelas autoridades mexicanas, encarregados da difícil missão de erradicar as incursões dos apaches que assolavam o norte do México e o crescente sudoeste dos Estados Unidos. No entanto, movidos pela avareza e pela busca de maiores ganhos financeiros, suas operações tomaram um rumo sinistro ao recorrerem ao escalpelamento de fazendeiros mexicanos, pacíficos e indígenas americanos, explorando as recompensas oferecidas por seus troféus macabros. Entre os confederados de Glanton estava uma figura texana, conhecida apenas como Juiz Holden, supostamente seu segundo em comando, conforme relatado pelo soldado e memorialista Samuel Chamberlain, que afirmava ter feito parte do grupo. Suas ações traiçoeiras não ficaram impunes, pois o estado de Chihuahua, indignado, emitiu em dezembro de 1849 um decreto condenando-os, declarando-os foras da lei e oferecendo alta recompensa por suas cabeças. Expulsos de Chihuahua, Glanton e seus comparsas buscaram refúgio em Sonora, onde continuaram suas atividades, mas logo tiveram que seguir para o norte, rumo às áridas terras do território do Arizona. Em 23 de maio de 1850, o juiz Abel Stearns, do distrito de Los Angeles, Califórnia, ouviu o depoimento de Jeremias Hill. Ele, sob juramento, declarou que integrava um grupo de 14 colonos americanos que cruzaram o Rio Colorado. Após o trágico falecimento de John J. Glanton e seus companheiros nas mãos da tribo Yuma. Esta é essa história. Cerca de 5 dias antes de chegarem à foz do rio Gila, eles encontraram um nativo Creek chamado John Lewis. Esse indivíduo, fluente em inglês, espanhol e no dialeto Yuma, já havia viajado anteriormente de Tucson ao lado do General Anderson do Tennessee. John Lewis apresentou a eles um documento emitido pelo General Anderson para a tribo Yuma. Esse documento estipulava que a tribo estava autorizada a utilizar o barco construído pelo General Anderson para transportar seu grupo através do rio. O acordo estabelecia a taxa de $1 por cada cavalo, $1 por pessoa e $1 por cada carga ou volume. Além disso, declarava que qualquer desvio desses termos resultaria na perda do barco. De acordo com o entendimento do depoente, esse barco era utilizado na travessia inferior, comumente chamada de algodones. O nativo Creek contou que ele e mais 3 homens estavam rio acima,
obedecendo Glanton para buscar tábuas e construir uma balsa e outro barco. Ele confirmou parceria com Glanton e disse ser dono de metade do barco Yuma. De acordo com Crick, Glanton operava uma balsa na foz do rio Gila e possuía um amplo suprimento de provisões. Um membro do grupo do depoente, conhecido como Anderson, que era conhecido de Glanton, prontamente partiu para obter provisões e animais com Glanton. Porém, em 23 de abril, por volta das 9 da noite, ele voltou com notícias preocupantes. Ele relatou que, com base nos gestos dos mexicanos na foz do Gila, que ele não conseguia compreender devido à barreira do idioma, suspeitava que o grupo de Glanton havia tido um destino trágico. Ele relatou que, ao se aproximar da balsa, sinais ambíguos foram feitos, levando-o a seguir até ser abordado por mulheres mexicanas. Elas o desmontaram, trocaram suas roupas por trajes mexicanos e o esconderam, ações que provavelmente salvaram sua vida. Esse encontro foi a cerca de 30 milhas da foz do rio Gila. No dia seguinte, o grupo do depoente viajou cerca de 20 milhas sem encontrar nativos, embora mexicanos dissessem que eles seguiram Anderson por 5 milhas após o acampamento anterior. No dia seguinte, eles chegaram a cerca de 600 jardas do antigo local da balsa de Glanton, marcado por um monte. Nesse ponto, a estrada se dividia. Um caminho ia direto à antiga balsa desativada de Glanton, e o outro seguia à esquerda, por cerca de 6 milhas, até a balsa atual, controlada pelos indígenas. Uma breve parada mostrou total falta de atividade na balsa de Glanton. Não restavam barcos ou moradias nas margens. 3 nativos americanos estavam por perto, mas sumiram rapidamente na vegetação ao se aproximarem. Continuando em direção à balsa dos nativos, eles percorreram um caminho acidentado por 4 milhas, atravessando densos matagais de mesquite, salgueiros jovens e álamos. A trilha, estreita para um cavalo, fazia as cargas encostarem na folhagem quase todo o trajeto. Após acamparem cerca de 10 milhas além da antiga balsa de Glanton, ficaram lá o dia todo em 25. Foi durante a tarde desse dia, por volta das 4 horas, que 10 Yumas desarmados se aproximaram do acampamento. Selecionando um entre eles, enviaram-no para chamar o chefe deles, expressando sua intenção de dialogar e oferecer presentes. Ao anoitecer, o chefe chegou e eles lhe presentearam com camisas, lenços, joias e outras oferendas antes de abordar o assunto da morte de Glanton. Segundo o chefe, o general Anderson deixou um barco conforme os termos definidos. Comprometeu-se a cumprir o acordo ao atender viajantes americanos. No entanto, desde a partida de Anderson, vários mexicanos haviam utilizado a balsa deles, provocando a ira de Glanton. O chefe afirmou que, fora isso, os nativos não cometeram nenhuma transgressão contra Glanton. Porém, em um dia fatídico, os homens de Glanton desceram ao barco, destruíram-no e levaram à força um americano que os ajudava. O prisioneiro foi levado ao acampamento de Glanton, roubado e depois baleado e jogado no rio por Glanton. Em resposta ao ultraje, o chefe foi à casa de Glanton e sugeriu um acordo. Glanton levaria os homens e pertences, enquanto os nativos cuidariam do gado dos imigrantes. No entanto, Glanton rejeitou essa proposta, recorrendo à violência física ao golpear o chefe com um bastão e expulsá-lo do local. O chefe admitiu ter cogitado retaliação, mas se conteve pela habilidade dos americanos com armas. A discussão ocorreu antes de Glanton partir para San Diego para buscar uísque e provisões. Ao receber a notícia da partida de Glenn, o chefe ofendido convocou um conselho entre seu povo. Foi resolvido por unanimidade vingar-se dos americanos que permaneciam na balsa. Outro chefe foi enviado para verificar os americanos e descobriu que Glanton já tinha ido para San Diego. Assim,
decidiram esperar até o retorno de Glanton, pois seu principal objetivo, segundo afirmou o chefe, era eliminar o próprio Glanton. Após o envio do chefe encarregado de averiguar o retorno de Glanton, visitas subsequentes foram feitas diariamente ao acampamento americano. Logo chegaram notícias de que Glanton tinha voltado. O chefe saiu e encontrou Glanton e seus companheiros envolvidos em festas, bebendo e jantando. A hospitalidade foi oferecida ao chefe, que participou das libações e da refeição. Mas, à medida que a tarde passava, 5 dos americanos se retiraram para uma cabana próxima para dormir, deixando o chefe sentado sozinho. Enquanto isso, outros entre os americanos se ocupavam com as tarefas de balsa, posicionados à margem do rio. O chefe observou até concluir que os 5 americanos dormiam profundamente. Aproveitando o momento oportuno, ele se dirigiu furtivamente até seus companheiros de tribo escondidos nos arbustos abaixo das moradias. Membros selecionados foram enviados para interceptar os 3 americanos que estavam ocupando os postes de corte, com a instrução de desarmá-los. Simultaneamente, na margem oposta, os nativos infiltraram-se entre os americanos e mexicanos, embarcando no barco sem levantar suspeitas. No topo de um pequeno monte, com visão privilegiada dos guerreiros e do cenário, o chefe aguardava o sinal. Sua ordem era chamar quem estava escondido na vegetação rasteira para avançar até as tendas americanas, invadindo-as com um estrondoso grito de guerra e eliminando os ocupantes. Um lenço distinto indicava coordenação aos nativos do outro lado do rio e aos que observavam os 3 americanos. Com o sinal do chefe, o massacre começou, matando quem estava no barco e nas casas. Os nativos enviados para interceptar os 3 americanos fugiram, enquanto o trio perseguido conseguiu escapar ao tomar posse de um pequeno barco e navegar rio abaixo. A perseguição continuou de ambas as margens, resultando em baixas tanto entre os perseguidores quanto entre os perseguidos. O chefe revelou que ao menos 10 membros da tribo caíram na altercação. Além disso, durante o encontro anterior de Glanton com o chefe sobre a balsa, ele ameaçou descaradamente se vingar, matando um nativo para cada mexicano que eles transportassem. Além disso, o chefe forneceu uma estimativa visual dos despojos apreendidos do acampamento americano, indicando 3 grandes sacos de prata, cada um com cerca de 90 centímetros de altura e 60 centímetros de diâmetro, acreditando conter uma soma coletiva de pelo menos $80 mil. Isso é muito dinheiro para a época. Além disso, um saco de ouro de cerca de 30 centímetros foi distribuído ao povo antes das moradias serem incendiadas, consumindo os mortos nas chamas. As 6 almas infelizes que morreram no barco foram logo lançadas ao rio. Espancadas até a morte, seus corpos sucumbiram ao ataque impiedoso dos porretes de seus agressores. Da mesma forma, os 5 indivíduos em terra sofreram um destino sombrio nas mãos dessas armas brutais, com exceção de Glanton, cuja vida foi tirada por um machado, um detalhe arrepiante revelado pelo próprio chefe. Suas vestes, juntamente com os arbustos usados no local da execução, foram lançados às chamas antes que seus restos fossem atirados sem cerimônia ao rio. Após esse relato angustiante, o Conselho reunido deliberou sobre a possibilidade de futuros encontros com americanos, decidindo, por fim, impor o mesmo destino a qualquer um que ousasse atravessar o território da tribo Yuma. A morte de John Joel Glanton e sua notória gangue marcou um ponto de virada crucial na história do Velho Oeste, desencadeando uma onda de violência e caos que reverberou por toda a região. O fim sangrento deles serviu como catalisador para a malfadada Expedição Gila e para o conflito brutal conhecido como a Guerra Yuma, deixando um rastro de devastação e sofrimento por onde passaram.
No entanto, o legado de Glanton vai muito além do campo da história, permeando a cultura popular e a literatura, com uma influência marcante que continua a cativar o público até hoje. Isso é ainda mais claro na obra seminal de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangue, com o personagem Glanton e as ações de sua gangue. São eternizados em uma narrativa intensa que explora as profundezas sombrias da alma humana. Por meio de sua representação na literatura, John Glanton permanece como um testemunho do fascínio duradouro do Velho Oeste, uma figura temida de mal inegável cuja lenda e mitologia continuam a cair nos textos errantes da história da fronteira.